Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela honradez de estar com vocês aqui neste vídeo, mais um vídeo legal do canal Pilastra da Verdade. Há quem diga que eu não leio, tá enganado, eu leio muitos livros. Eu falo a linguagem do povo, viu? A linguagem do povão. Mas eu leio, viu? Eu não sou menino bobo não, viu? Leio muitos livros, me informo para fazer vídeos aqui para nós. Desde quando eu era religioso, que eu já lia muito, viu? E se você quiser adquirir conhecimento na vida, seja uma pessoa estudiosa, leia e leia muito. Estude muito. Carlos Rosa dizia uma coisa muito interessante. 3 segredos para o sucesso. Primeiro, estudar. Segundo, continuar estudando. E terceiro, nunca parar de estudar. Que é a verdadeira pesquisa geral de tudo. Estou lendo um livro aqui que traz como título, você vai ver na sua tela aí. Você vai ver na sua tela a capa deste livro. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Olha só, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Até coloquei um fundo aqui bem legal. O cenário bem legal aqui. Este vídeo vai falar algo muito interessante. De quem é este livro? Que foi publicado pela Edição Vida. Significa Mayer, ou M-Y-E-R, Pearlman, ou Pearlman. Depende da forma da tradução. Tá aqui o livro. Ó, o livro. Este livro tá um pouco velho, mas você vai ver aí na capa ele certinho. E este livro vem falando algo muito interessante, que está escrito na página 125 sobre o suposto pecado. Que o que eu vou ler aqui, eu vou colocar aí na tela para você. Olha só. Está escrito assim, esboço. Aí na parte inferior do livro, fato do pecado. Que neste livro encontra-se na página 125 falando isso. Depois vem para a página 127. Passa pela página 126. Vem para a página 127. Que tem como título o fato do pecado. Que você vai ver aí na sua tela. Você vai ver na sua tela. E aí tem um parágrafo aqui que quer dizer ateísmo. Primeiro ponto. Vamos ver o que esse cidadão fala sobre ateísmo. Você sabe que esse povo não conhece nada sobre ateísmo. Que para você conhecer sobre algo, você tem que ser aquilo primeiro. Tem que viver aquilo primeiro. Para você realmente discutir sobre aquilo. Porque não é porque você acha que você faz um livro e você diz o que você acha e que isso pode ser uma verdade. Hoje eu sei o que é ateísmo, porque eu sou ateu. Eu sou ateu por excelência. Muito feliz de ser. Tranquilo e calmo. E o conselho que eu te dou, se você quiser ser uma pessoa bem sucedida na sua vida, não estou falando financeiro não. Eu estou falando em questão de bem-estar. Se você ainda não é um ateu, ou no mínimo um agnóstico, infelizmente, você vai viver no engano até o resto da tua vida. Deixando claro. Viu? Deixando bem claro. Vamos lá. Ó, ateísmo. Tá escrito aí. Tá aí na tua tela. Ao negar a Deus, né? Ou seja, eu nego que esse Deus existe porque eu não vejo ação em lugar nenhum. Não tem ação, não existe ação, a não ser a própria ação natural, que isso não tem nada a ver com Deus. Natureza é natureza. Se eu tivesse que acreditar em um Deus por ação natural,
eu seria adepto do Deus de Spinoza, não do Deus da Bíblia. Olha só, ao negar a Deus, negar também o pecado. Pecado, cara. Vamos entender isso aqui. Porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. O homem pode ser culpado de praticar maldades, coisa que a gente ateu, eu que sou ateu, não pratico. Não acredito que eu pratico uma maldade contra ninguém. Eu estimulo você a buscar informação, ser bem informado para não ser enganado. Isso não é maldade. Ou seja, o homem pode ser culpado de praticar maldades, no plural, contra os outros. Ou pode, por meio dos vícios, investir contra si mesmo. Primeiro, eu não sou viciado. Eu sou ateu, eu não sou viciado a nada. Quem é viciado é religioso, que tem o vício do fanatismo, deixando claro. E vício não é só beber cachaça, uma droga e ter o hábito de fazer algo o tempo todo ali que lhe prejudique. Vício também é fanatismo, idolatria, deixando claro, viu? Porque se for colocar como vício aqui, os verdadeiros viciados são, infelizmente, a classe religiosa, com algumas exceções. Certo? Investir contra si mesmo, olha só. Mas todas essas atitudes, em última instância, constituem pecado unicamente contra Deus. Contra quem? Deus. Aonde ele está? Cadê ele? Enfim, todo mal praticado é contra Deus. Então, ateu não peca, viu, gente? Tô falando ateu militante aqui da internet. Tô falando de picareta por aí, não. Por exemplo, todo mal praticado é contra Deus. Eu não acredito que eu pratico mal a ninguém. Contra ninguém. Estimular uma pessoa a buscar informação, estimular uma pessoa a sair das prisões mentais, do engano, e fazer o que é certo, o que é bom, não se levantar contra pessoas, contra ninguém. Eu não acredito que eu pratico mal. Contra violência à criança, contra racismo, homofobia, bullying, qualquer tipo de preconceito, eu sou contra tudo isso. Então eu estou aqui classificado como uma pessoa que não comete esse pecado que está aqui no título ateísmo, tá? Porque o mal é uma violação do direito. E o direito é a lei de Deus. Quando diz essa questão de lei, gente, sai dessa. Lei, que é uma obrigação a você fazer algo de uma forma obrigada, cumprindo regras. Isso não existe. Pequei contra o céu e contra ti. Que está em Lucas 15, 18. Exclamou o pródigo. Que para eles o filho pródigo era um ateu. Nada a ver. Portanto, o homem necessita do perdão fundamentado em uma provisão divina de expiação. Tá aqui, gente, ó, no livro que eu li. Eu leio essas coisas, viu? Eu gosto de ler essas coisas porque aqui eu me fortaleço muito mais nos meus argumentos. Este livro, que aqui está escrito mais de 180 mil exemplares foram vendidos, dinheiro, grana, né?
muita grana que eles receberam, mas acredito que muito mais do que isso, que está escrito aqui no livro, né? No livro. Mas quando o escritor deste livro falou sobre ateísmo, pelo menos ele falou aqui que ateu não comete pecado. Porque o que ele falou aqui, eu não faço isso. Eu não faço isso. A única coisa que eu faço aqui é negar esse Deus. Esse Deus que não se apresenta. Eu nego mesmo, porque não se apresenta. Se pecado foi isso, então eu sou um pecador. Porque eu nego aquilo que não se apresenta para mim, que não se manifesta para mim, que não interagem comigo. Eu tenho todo direito. Como eu negaria um pai ou uma mãe que não interagisse comigo. Porque pai e mãe são aqueles que criam, são aqueles que estão presentes, são aqueles que estão ali para ajudar, para fortalecer, para alimentar, estão ali para livrar, defender os seus filhos. Pai e mães são esses aí. Não só apenas aqueles que são genéticos. Deixando claro. Viu? Eu não tenho nenhum dever, nenhuma obrigação. Nenhum dever, nenhuma obrigação de prestar culto a um ser que eu não vejo, que eu não sinto, que não fala comigo. Quer que eu preste culto? Fale comigo. Quer que eu preste culto? Que eu venha a reverenciar? Fala comigo. Monitora a minha vida e prova isso. Interage comigo. Eu quero sentir o cheiro. Eu quero abraçar. Eu quero sentir o calor da presença. Não existe apenas mental, sentimentos. É isso que acontece dentro das igrejas. Então, o cidadão que escreveu este livro aqui deixou claro uma coisa, que o ateu ele não comete pecado. Ele está muito mais certo de uma forma humana do que qualquer religioso. Está aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Podem se levantar contra nós. Podem dizer que nós somos filhos do diabo, que nós vamos para o inferno, que nós não somos filhos das promessas, que nós estamos tirando pessoas de irem para o suposto céu mentiroso. Isso não existe. Nunca existiu. Não se tem prova disso. Podem dizer o que quiser. Agora eu, Antônio Galvão, faço o possível para que as pessoas possam se sentirem bem na vida e se sentirem livres na vida. Eu digo uma coisa para vocês, eu não tenho nenhuma intenção de fazer você se enganar e viver sofrendo na sua vida. Minha vontade é que você viva livre e viva bem. E busque as suas satisfações. Essa é a minha vontade. A minha vontade é que quando você estiver doente, procure rapidamente um médico. Enfrente fila, faça o que for preciso, mas cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Essa é a minha intenção. Eu não estou pedindo dinheiro aqui, que você coloque dinheiro na minha conta. Ajudar individualmente para o canal é uma coisa. Tem muitas pessoas que têm ajudado individualmente, nunca pedi um centavo para ninguém e nunca vou pedir. E se eu depender disso, eu prefiro tirar meu canal do ar. Mas a maior satisfação da minha vida é tentar estimular pessoas a buscarem informações para que essas pessoas não sejam enganadas como eu fui por 25 anos dentro das religiões, infelizmente. Se as religiões funcionassem, se esse Deus de fato monitorasse realmente, livrassem as pessoas e ele funcionasse nos momentos mais precisos, eu digo uma coisa para você, eu estaria aqui defendendo com unha e dente esse Deus. Mas infelizmente, isso não acontece. Quantas vezes
em momentos que eu fazia orações por alguém que de fato eu tinha realmente um apreço, uma afeição por aquela pessoa, e eu via aquela pessoa sofrendo, e eu orava por aquela pessoa, derramava lágrimas na igreja, e depois aquela pessoa morria. Eu só via tristeza naquela família, na família daqueles que a tinham como ente queridos ou ente querida. E eu via realmente que aquela perda era algo difícil, era algo que não tinha nenhum sentido, irreparável. E eu dizia, eu orei tanto, mas as minhas orações não surtiram efeito. Cara, esse é o Antônio Galvão. Eu vou falar uma coisa aqui muito, muito delicada, com muito respeito, não vou falar o nome da pessoa, mas tem uma mulher que habita na cidade de São Paulo, que na juventude foi minha namorada, namorei com ela. Uma pessoa maravilhosa, que nasceu e se criou na igreja. Nunca saiu da igreja para nenhuma diversão da área secular. Sempre se dedicou na igreja. E quando eu viajei de São Paulo para a Bahia, no ano de 1994, eu estava bem novo, jovem ainda, e eu tive o privilégio de conhecer essa moça, e ali eu, conhecendo aquela igreja, através da minha mãe, através do meu irmão, eu namorei com essa moça, e quando eu cheguei, eu chamei muita atenção dela. Eu novo, robusto, jovem, e lembro-me muito bem que ela se interessou por mim. Eu não tinha nenhum sentimento por ela, mas achei muito bonita. E namorei com ela por 2 semanas, mais ou menos. Pessoa maravilhosa. Depois não deu certo. Tudo bem. Continuamos amigos. Depois de muito tempo, ela foi embora para São Paulo com a família. E lá, com muito sacrifício, ela conseguiu ser enfermeira. Conseguiu adquirir algumas coisas na vida, mas continuando religiosa extrema. Só que, infelizmente, essa pessoa acabou tendo um câncer, um tumor na cabeça, um tumor maligno. E essa pessoa hoje se encontra acamada numa situação muito difícil, totalmente desenganada pelos médicos, e a qualquer momento eu posso ouvir a notícia que essa pessoa se foi. Não vou dizer quem é, não estou falando o nome de ninguém aqui, estou até usando uma expressão de tristeza, e infelizmente o que eu tenho a dizer para vocês é que isso é uma injustiça caso exista um Deus por aí. Porque essa pessoa se dedicou toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude dentro da igreja, acreditando no Deus de Israel, acreditando no Deus da Bíblia. E neste momento essa pessoa precisa de um auxílio desse Deus e não está tendo. E a família, como é extremamente religiosa, passa o tempo todo orando e acreditando. Mas infelizmente até agora não surgiu nenhum efeito, nenhuma oração. E infelizmente essa pessoa está sofrendo muito. E isso me deixa triste. E isso que me fortalece a dizer para vocês: invistam na vida de vocês físicas, porque os deuses não existem, os deuses não estão aqui, os deuses são uma mentira das religiões. Essa pessoa, acredito que foi traída pelas religiões, como a minha mãe foi traída.
Eu sempre digo isso. Quando eu digo isso, não é revolta não, viu, gente? Porque tem um monte de babaca aí que escreve aqui que você tem revolta de Deus porque sua mãe morreu de câncer. Não! Quantas pessoas que morrem de câncer? A forma que a minha mãe morreu foi muito dolorosa para nós, se desmanchando de câncer, sendo que ela era uma pessoa que estava se preparando para um suposto ministério de ganhar muitas almas para essa divindade que, infelizmente, não existe. Não estou culpando a divindade. Não, porque a divindade para mim não existe. Eu não culpo um Deus. Por isso eu não tenho revolta. O que eu culpo, na verdade, é o sistema religioso que enganou minha mãe, enganou meu pai, me enganou essa moça, que é uma senhora hoje, precisando de uma cura e não tem, nem a medicina consegue fazer nada por ela mais. Tá lá, vegetando. Infelizmente. Isso me deixa muito triste. Pensa pessoa maravilhosa, pessoa legal. É isso. Então, esse é o meu pecado. Talvez, porque você diz que eu não acredito nos deuses. Por que eu não acredito? Porque eu acho uma injustiça. Eu acho uma injustiça uma pessoa que se dedicou o tempo todo dentro de uma igreja e não ter um suporte físico, pelo menos, para chegar até a velhice. Quando eu vejo violências contra crianças, contra pessoas inocentes, a fome, crianças morrendo de fome, pessoas inocentes sofrendo, sendo violentadas, sendo executadas e não há uma intervenção divina. Então, pode me chamar de pecador, mas eu sou contra esse tipo de coisa. Madeira de dar em doido. Não acredito nessas coisas não. Não dá para acreditar. Até que se prova o contrário. Quem sabe, se achar que eu estou errado, se manifeste alguma coisa para mim, prove que existe, que me explique talvez o que eu não estou entendendo em termo espiritual metafísico. Mas enquanto isso não acontecer, Antônio Galvão vai continuar fazendo esse trabalho, porque o que me dá prazer e alegria é quando a pessoa entra no meu WhatsApp, que está aí na tua tela, esse aí, e diz: Antônio Galvão, você me ajudou muito a me livrar dessas prisões e hoje eu estou feliz, tranquilo, não tenho medo dessas coisas, estou vivendo muito bem. Então esse é o meu pecado. Esse é o pecado que eu tenho. É de querer que as pessoas não se prendam em coisas que não dão retorno. Madeira de dar em doido, cara. Posso estar realmente incomodando pessoas, principalmente religiosos líderes que ganham, que têm o seu salário gordo através disso aqui. Posso estar incomodando você, mas pare para pensar, rapaz. Será que esse dinheiro que você está ganhando é um dinheiro justo? Será que esse dinheiro realmente é um dinheiro que isso aqui mesmo diz do suor do rosto derramado? Ou você está induzindo pessoas a acreditarem em coisas que não têm nenhum sentido? Minha alegria seria saber que pessoas estão realmente melhorando de certas enfermidades e se sentindo bem e vivendo bem. Não sou melhor do que ninguém, cara. Não sou melhor do que ninguém, mas já sofri tanto nesta vida desde pequeno. Eu sou um filho criado com vó. Os meus pais vivos me entregaram para minha avó criar. E é uma pergunta que sempre fiz e nunca tive a resposta deles quando vivos estavam. Eu não culpo eles, mas quantas vezes eu carecendo ali, sentindo falta dos meus pais, do colo dos meus pais, do calor humano dos meus pais. A minha avó é uma pessoa que cuidava muito de mim, mas é diferente de você viver com seus pais. E eu saía da casa da minha avó ali, ia para o quintal e ficava chorando
debaixo de um pé de laranja e dizia: eu fui rejeitado pelos meus pais. Depois que eu cresci, eu fiz algumas perguntas à minha mãe antes de morrer e ela me explicou que ela tinha tanto amor pela mãe dela porque ela viu que a mãe dela estava sozinha na perda do esposo dela, o meu avô, e eu ia ser uma companhia para a mãe dela. E por isso que ela liberou eu para que fosse criado pela minha avó. Mas o meu pai nunca me respondeu o porquê que ele me liberou para que a minha avó me criasse. Eu fiquei revoltado por muito tempo com isso, mas depois eu fui entender. Meu pai, ele não conheceu a mãe dele. A mãe dele morreu. Ele estava novinho. Uma criança que não tinha entendimento. E ainda ele não estava jovem quando o pai dele morreu. Então ele não teve assim a aproximação muito, o carinho do pai e da mãe. Talvez ele não entendia o que é isso. Talvez ele não entendia o que é isso. Então eu sofri muito na minha infância. Mas não é por isso que eu me tornei ateu, não, cara. Eu me tornei ateu depois de 13 anos que a minha mãe faleceu. Porque eu comecei a buscar informações. Eu comecei a entender que nós somos físicos, que nós nascemos por um acidente de percurso da natureza, um momento que aconteceu entre a relação do pai e da mãe sexual e eu consegui nascer. E eu comecei a entender que a vida humana ela é muito importante para que você possa cuidar dela, porque é única, visível, palpável e tangível, e que deuses são uma fantasia, uma fábula. É a verdade. Então, esse é o pecado do ateu Antônio Galvão. O meu pecado é ser uma pessoa humana, que não gosta, jamais, não quer ver pessoas sofrendo fisicamente. Se eu pudesse, no hospital não tinha uma pessoa. Não. Se eu pudesse, nem hospital ia existir, cara. Seria minha vontade. Se eu pudesse, uma criança nunca seria violentada. Nunca seria abusada. Uma criança viveria a sua infância tendo todos os seus direitos. Se eu pudesse, não existia racismo, nem preconceito nenhum, nem bullying, nem homofobia, e todos vivessem bem. Esse é minha vontade. Esse é o meu feitio. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou esse tipo de pessoa. Talvez eu venha aparecer por conta disso, mas esse canal é um canal que estimula pessoas a saírem de prisões. Mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.